Ali pessoal, beleza? Mo Panda com vocês. Então, né? Esse começo de vídeo talvez seja um pouco mais chato do que os outros, porque, dentre outras coisas, eu tava fazendo um vídeo até que interessantezinho, modéstia à parte, sobre aberturas de desenhos, mas o YouTube parece que não gostou muito da minha ideia e recusou o meu upamento de vídeo. Então, o que eu tava planejando aqui fazer? Eu vou mudar um pouco o âmbito do canal. Em vez de fazer um negócio mais descontraído, mais divertido sobre coisas da infância, que eram em si mais divertidas, mais descontraídas, o que eu vou fazer? Vou falar sobre alguns assuntos que estão saindo de debate, digamos assim, no Brasil, no mundo afora, dentro de um determinado contexto. Ficou difícil de entender? Ficou difícil de explicar também. Mas, enfim. Vamos tentar fazer aqui um vídeo político. Calma que eu vou explicar. É um vídeo político mais voltado assim para teorias do que pode acontecer de uma forma mais zoeira. Zoeira é a palavra certa que eu queria dizer. Enfim, 2022 está chegando aí, eleição para presidente. A campanha começa em pouco mais de um ano. E temos o atual presidente Jair Bolsonaro sem partido. E o ex-presidente, agora podendo sair como candidato, alegando que vai sair como candidato. Enfim, eu peguei algumas informações dos dois aqui e eu até que notei algumas semelhanças, algumas datas que acho que dá para render um vídeo até que divertido. É isso aí. Vai estar aqui embaixo minha rede social, tá? Meu Instagram, @opandaoficial. E dentro de mais nada, vamos tentar começar aqui, vamos ver no que vai dar. As teorias mais mirabolantes de todo mundo. Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio da Silva, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro tem 66 anos e o Lula tem 75. Diferença aí de 9, 10 anos. Não sei exatamente um mês, mas é por aí, 9, 10 anos, a diferença de idade dos dois. Ou seja, teoricamente os dois tinham possibilidade de ter se conhecido. E aí vai a primeira tese, meu primeiro embasamento da minha teoria. Os dois de fato se conhecem. Os dois já eram amigos desde a infância. O Jairzinho tinha lá seus 10 anos e o Lula já tinha seus 19 e 20. Eram amigos de bairro ali. Os dois cresceram juntos até. Isso um pouquinho depois do regime militar, barra ditadura, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Pelo menos não nesse vídeo, hein? Oi. Assuntos próximos. Quem sabe um dia, talvez. Vamos lá. O Lula, ele concorreu na vida política a primeira vez como deputado federal em 1986. A coincidência é que o Bolsonaro, ele já tinha se formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. Ele se tornou conhecido também em 86 por criticar os salários militares daquela época. Aparentemente, ele escreveu um artigo na Veja, eu vi, talvez você tenha visto também alguma coisa desse sentido. Ele acabou sendo preso por um tempinho aí. Vamos lá, primeiro fato entre os dois. Os dois já eram conhecidos, o Lula um pouquinho antes. Bolsonaro se tornou conhecido a partir de 86. Mesmo ano em que Lula foi eleito deputado federal. Coincidência? Coincidência? Acho que não! O Lula, em 89,
ele concorreu a primeira vez para a presidência da República, concorreu com o Fernando Collor. Ele perdeu no segundo turno, em 89. Foi o primeiro ano das diretas já, depois da Constituição de 88. Em 88, Bolsonaro já era capitão, e foi para a reserva após ser eleito vereador. Ou seja, Bolsonaro conseguiu se eleger em 88 e o Lula em 89 ele se candidatou à presidência da República. Não ganhou. O Bolsonaro ganhou em 88. O Lula, depois disso, ele concorreu mais 3 vezes. Perdeu a primeira em 89, aí teve a de 94, a de 98 e a de 2002. 94, 98 Lula perdeu para o Fernando Henrique Cardoso. Nesse meio tempo, Bolsonaro foi eleito em 88. Em 90, ele conseguiu se eleger deputado federal. Como o Lula perdeu em 94, né, então ele nem concorreu para federal. Ou seja, Bolsonaro ele assumiu o lugar do Lula para deputado federal. Ou seja, sai um, entra outro. Primeiro, é só os primeiros vínculos de alguns que vão vir aqui. Essa minha teoria milaborante, eu diria. Lembrou sempre, os dois já eram amigos dessa época aí, já se conheceram. Enfim, se tiver foto desse fato, eu vou colocar aí para vocês. O Bolsonaro passou 27 anos como deputado federal, começou em 1990 e para 2018 ele teve que se afastar, né, para a campanha dele. Enquanto o Lula ele conseguiu se eleger em 2002 contra o Geraldo Alckmin no segundo turno. Acredito eu que hoje em dia não é segredo para mais ninguém que o Lula ele é a cara do PT. O Lula é o PT e o PT ele como um todo é o Lula. Eu acho que sem o Lula o PT não é PT, se é que você me entende. O Lula ainda é o Lula, o PT não é mais PT. Se criar ser um gesto homem, eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não peço fazer maldade com ninguém. Por uma obra, eu não sei se é de coincidência ou não, mas o atual presidente Bolsonaro, ele se encontra sem partido. Há boatos que ele vai para Patriotas, enfim, mas algumas reuniões aconteceram, nada foi acertado ainda. Inclusive tem até alguns boatos que ele vai para a justiça, esse processo de filiação ao Patriotas. Muito bem, não é muita coincidência, porque sejamos francos. O governo Bolsonaro até agora praticamente fez de tudo para o Lula voltar a ser candidato. Era CPT. Eles que são amigos dois, segundo a minha teoria aqui. Os dois são amigos de infância já, mais ou menos, enfim. Não seria muita imaginação minha, eu acho que não, mas talvez imagina só se por um acaso do destino Lula e Bolsonaro se juntem numa única chapa. No caso, o Bolsonaro teria que ser o presidente ainda e o Lula sendo vice. Só que assim, baseado nos antigos governos, o antigo governo do Lula e o atual do Bolsonaro, os dois são muito populistas. Os dois juntos, eu acho que levam aí provavelmente 30% da população eleitoral fiel assim neles, porque tem 30% que são fiéis, os dois têm mais ou menos 50% do público que votaria nele, né, no caso. Os dois têm mais ou menos 50% de rejeição. E esses outros 20% aí é os que não cheira, mas também não fede, enfim. Talvez vote, talvez não. Tudo para que a oposição não assuma o poder. Aqueles caras que são de direita e não gostam do PT, aqueles caras que são de esquerda e não gostam do Bolsonaro, como um todo. Imagina só, Bolsonaro até agora sem partido. Praticamente fez de tudo pro Lula voltar a ser candidato. Bolsonaro que na época da campanha disse que se fizesse muita M, o PT ia voltar. O PT voltou. Não é muita coincidência, o Bolsonaro tá sem partido até agora e o Lula tá voltando mais forte do que a eleição de 2018. Cara, é muita maluquice minha ou vocês acham que
que pode ter um fundo de talvez, não de verdade, mas um fundo de talvez nessa minha teoria mirabolante aqui. Então é basicamente isso, tá, pessoal? De novo, só relembrando, a teoria de zoeira. Não vão levar isso a sério, pelo amor de Deus. Tem coisa aqui que eu bolei que eu acho até bem difícil de acontecer, mas enfim, é uma teoria minha. Os dois já se conheciam, enfim. É isso aí, pessoal. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal, tá? E é isso aí. Vamos ver se eu consigo deixar um pinguinho de dúvida na cabeça de vocês. É isso, valeu, falou.